Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Com alegria nós estamos aqui reunidos. O Senhor é o nosso Deus que nos une, que nos aproxima, o nosso Deus que nos guia, o nosso Deus que nos conduz em segurança, que nos protege, e Ele é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos abrir a palavra no Salmo 145. Versículo 18. Assim diz o Senhor nosso Deus para nós nesta noite: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então nós estamos aqui para invocar o Senhor em verdade, na verdade do nosso coração. Se nós queremos andar com Ele ou não, se nós queremos a sua ajuda ou não, se nós queremos a sua proteção ou não, vamos invocá-lo na verdade do nosso coração, na verdade das nossas intenções. Por que nós nos reunimos? Por que nós estamos buscando o Senhor? Então vamos, nessa noite, chegar mais perto do Senhor, falar com Ele. O Senhor ouve a nossa voz e Ele está sempre pronto para nos responder. Amém? Vamos orar entregando a nossa noite. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia não dura para sempre. Nós te agradecemos porque Tu estás perto de todos aqueles que Te invocam, daqueles que Te chamam, daqueles que pedem: Senhor, eu estou aqui, eu quero me encontrar contigo. Senhor, eu quero conversar contigo. Senhor, eu quero Te adorar, eu quero expressar louvores a Ti. Todos os que assim se manifestam, o Senhor se aproxima. O Senhor é aquele que é fiel em todas as suas palavras, que é santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e Ele apruma os que estão prostrados. Ele abre a mão e satisfaz de benevolência todo ser vivente. Ele é justo em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade daqueles que o temem. Ele atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a nossa boca neste momento louvores ao Senhor, e toda a nossa carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém? Espírito Santo de Deus, nós pedimos: vem, Senhor, derrama-se sobre nós mais uma vez. Alcança os nossos corações que estão rendidos aqui, Senhor. Alcança as nossas mentes que queremos Te entregar, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que vivemos no dia de hoje, Senhor. Queremos colocar aos Teus pés para poder Te louvar, Te adorar e receber de Ti, em nome de Jesus. A oportunidade de louvar a Deus. Oferecerei aqui toda a adoração. Será que você pode colocar de pé? Vamos cantar, vamos louvar. Devemos ao Senhor, devemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos
Santo é o teu nome, Senhor, e tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. E nós queremos declarar, Senhor, que o teu reino é sempre eterno, que o teu reino subsiste em todas as gerações, e nós já oramos por todas as nossas gerações. Oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos netos, oramos pelas nossas mães, todos aqueles que têm mães, que têm pais. Nós oramos e declaramos que o reino de Deus, que é chegado através de Jesus Cristo, alcança todas essas vidas, através da nossa intercessão. Por isso nós declaramos nessa noite, Senhor, que teu é o reino, tua é a glória, e teu é o poder e o domínio para todos os sempre. Amém. Amém, Senhor. Oh, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Senhor, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. oh, Jesus, tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor.
nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos neste lugar, Senhor. Queremos exaltar o teu nome. Obrigada, Pai. Obrigada porque Jesus está aqui. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome do Senhor, Ele está ali no meio. E é Ele que senta na mesa conosco para nos ouvir em primeiro lugar e depois para ministrar aos nossos corações. Obrigada, Senhor, porque Tu recebeste o nosso louvor, assim como Tu recebes as nossas orações. Nós queremos declarar, Senhor, que toda a nossa nação se renderá a Ti. Nós queremos declarar nessa noite, como disse a canção, que a Tua igreja Te adora, os reinos se abalam, mas aqueles que Te servem, Senhor, se rendem a Ti. E nós queremos declarar que a nossa nação se renderá a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Mesmo que tudo seja abalado, porque está escrito que tudo que é abalável será abalado. Mas, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar. Dobramos os nossos corações na Tua presença e queremos, Senhor, que todo o nosso pensar, todo o nosso agir nesta noite seja para o Teu louvor, honra e glória. Queremos Te agradecer, Senhor, pela vida do André que está aqui conosco nessa noite. Nós Te agradecemos pelas crianças que estão sendo ensinadas no caminho que devem andar. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno, mas sabemos que quando Jesus está dentro de nós, é maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, todas as vezes que as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes recebem a Tua palavra, Senhor, e recebem a Ti no seu coração, eles estão fortalecidos contra tudo aquilo que os cerca, todo o mal que nos cerca neste tempo. Então nós abençoamos o André nessa noite, Senhor, que toda palavra que for ensinada, Senhor, fique gravada no seu coração. Abençoamos a vida da Tânia, Senhor, que vai ministrar para ele, que vai ministrar o seu coração nessa noite. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, tudo fique gravado e ele possa, depois, futuramente, até ensinar para o seu irmãozinho ou irmãzinha que está aí por vir. Nós Te agradecemos, Senhor, pela vida dele, pelos pais e pela Tânia, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Vamos sentar. Então, nas 2 últimas semanas, nós primeiro falamos sobre a cruz de Cristo, refletindo sobre o significado da cruz para nós, né? Qual é verdadeiramente o significado da cruz? Isso há 2 semanas atrás. Na semana passada, nós falamos sobre uma preparação para a Páscoa. Vocês se lembram? Falamos que Jesus deu todas as instruções para os seus discípulos de como deveriam se preparar para a Páscoa. E nós refletimos sobre como nós deveríamos nos preparar. Então, hoje, a Páscoa passou. Não é verdade? Espero que todos tenham se preparado e tenham vivenciado a verdadeira Páscoa, que é a entrega de Jesus na cruz em nosso favor, que é o seu sangue derramado por nós, a sua carne fendida, cortada por nós, furada, perfurada por nós, e a sua ressurreição no 3º dia. Nós sabemos que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. Mas aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu depois da Páscoa? O que aconteceu depois do momento da ressurreição? Então hoje eu queria, junto com vocês, dar uma passeada na Bíblia, em alguns textos que falam das aparições de Jesus ressurrecto e que tem lições para a nossa vida, como o que temos a aprender com esses 40 dias que Jesus andou sobre a terra em um corpo ressuscitado, um corpo já glorificado. O que há para nós aprendermos? Houve o que aprender com a cruz, houve o que aprender com a preparação da Páscoa, e agora?
vamos viver. Eu digo para vocês que quando eu penso na Páscoa em si, no sacrifício de Jesus em meu lugar, quando eu penso no sangue derramado, no que Ele sofreu, Ele ter atraído os meus pecados, para morrer naquela cruz no meu lugar, ser desprezado, ser maltratado, poxa gente, isso é tão forte. Era no meu lugar, era eu que devia estar lá, éramos nós, mas Ele tomou o nosso lugar. Só que Ele não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós. E quando então Ele foi sepultado, Ele não ficou retido pelos grilhões da morte, Ele ressuscitou. Então a ressurreição, o domingo de ressurreição, para mim é um domingo de muita alegria, porque é uma vitória que o Senhor conquistou para nós. A partir da morte de Jesus e da sua ressurreição, está escrito no livro de Hebreus que ao homem é dado morrer uma vez só e depois disso vem o juízo. Por quê? Porque Jesus morreu, ressuscitou e Ele nos deu uma possibilidade de uma vida nova. E hoje nós temos tudo para viver esta verdade de que um dia o nosso corpo vai morrer, mas nós vamos ressuscitar, porque Ele foi a primícia daqueles que dormem, a primícia da ressurreição. Então isso é motivo de alegria, é motivo de pensar que temos uma chance para viver algo novo, porque Jesus pagou o preço do pecado e venceu a morte. Então há uma nova vida, algo ressurge, algo vem para nós. Então a Páscoa tem um sentido muito significativo. Mas o que nós vamos fazer depois desse domingo de Páscoa? Eu me lembro quando eu era jovem e nós ainda morávamos em Irati, no interior do Paraná. Lá é tradição católica, porque tem colonização polonesa, e os poloneses, muitos poloneses ortodoxos, então existia assim sempre uma comemoração muito séria, muito séria mesmo da Páscoa. Mas a gente vivenciava aquela Sexta-feira Santa. Eu estava conversando com a minha mãe, nós estávamos em Curitiba, não se escutava rádio, não se ria dentro de casa, não existiam conversas em tons mais elevados. Depois, já um pouquinho maior, quando a minha mãe me deu um Novo Testamento comentado, então era dia de ficar ali quietinho na Sexta-feira Santa. No sábado aí já existia toda aquela preparação para a ressurreição. Então era chamado sábado de aleluia, não sei se vocês conhecem essa expressão. Então já havia uma, a minha mãe estava lembrando, eu nem lembrava mais, havia uma vigília com fogo, com fogueira. Era a vigília que ficava para a passagem, para o momento quando amanhecesse o novo dia e Jesus havia ressuscitado. Então havia tudo isso, a gente vivenciava quando criança e quando adolescente, que hoje se perdeu, né, gente? Hoje muito se perdeu, né, a respeito da vivência da Páscoa. Mas estamos aqui vivenciando da forma que estamos entendendo. Mas eu pergunto para vocês, depois que Jesus ressuscitou, o que foi que aconteceu e que lições Ele nos deixou que são aplicáveis à nossa vida hoje? Porque hoje vivemos pós-Páscoa. A Páscoa aconteceu há 2000 anos atrás e nós relembramos a cada ano, né? Mas temos que pensar em como devemos viver esse tempo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que Jesus, primeiro fato é que Jesus se revela. Então, vamos ver no Evangelho de João, no capítulo 20, a gente já viu muito e leu bastante. Quem está acompanhando o Maná viu a semana da ressurreição. Vamos ver aqui
A primeira coisa que acontece quando Jesus ressuscita é que ele se revela como aquele que ressuscitou. Ele se revela mostrando que cumpriu aquilo que ele havia dito. Ele havia dito que importava a ele ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele falou isso para os discípulos, ele ensinou isso para os discípulos. E aqui então, naquela passagem de que ele aparece para Maria Madalena, que é a primeira pessoa para quem Jesus aparece. É a primeira pessoa que vê Jesus. Então, nós vamos ler o texto de João 20. Vamos lá, desde o versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Não viram Jesus, entenderam que Jesus tinha ressuscitado, mas não o viram. Agora Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto ela chorava, ela baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, saiu anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Então, Jesus, depois de ressurreto, ele se revela. Ele tem um corpo glorificado, mas ele busca revelar-se para aqueles que caminharam com ele, para aqueles que creram nele. E a primeira pessoa que ele se revela é para Maria. E como ele se revela? Vejam que os olhos dela estavam aflitos com toda a situação, os olhos estavam fechados para ver a realidade da ressurreição. Sabia que Jesus não estava mais no túmulo, ouviu o anjo dizer que ele não estava mais ali, mas ela não conseguia entender que Jesus estaria frente a ela em carne e osso. Mas Jesus chama, e ele chama pelo nome. Ele chama por Maria. Então ali, quando ela ouve a voz dele, ela o reconhece. E aí, então ele se revela: sou eu. Não me detenhas, porque eu tenho que ir para o meu Pai. O meu Pai. Então o choro dela podia detê-lo, porque ele se colocava ao lado dela, na tristeza dela, mas ele não queria que ela estivesse triste. Porque ele estava indo agora para o Pai, como ele havia dito, o Pai que era dele, mas que também era dela, o Deus dele, mas também o Deus dela. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar, gente, é que Jesus se
se revela para todo aquele que crê que Ele morreu e ressuscitou por si, pela pessoa. Então, se eu creio que Jesus morreu por mim e que Ele ressuscitou para mim, Ele vai se revelar, Ele vai chamar meu nome a cada dia e Ele vai me mostrar que Ele está ao lado do Pai, que Ele foi para Deus, para o Deus dele, meu Deus, para o Pai dele e meu Pai. É tremendo nós pensarmos que Jesus, eu li uma frase que me gravou, que Jesus não gritou lá do céu, ô Maria, eu te amo. Não, Ele veio, Ele podia ter ressuscitado e imediatamente ter se subido aos céus, mas não, Ele queria que eles soubessem que aquilo que Ele falou se cumpria e que Ele os amava a ponto de, depois de ressurrecto e depois de ter vencido a morte, depois de poder ir direto para o lugar dele junto ao Pai, Ele escolheu se mostrar para aqueles que lhe foram fiéis. Gente, é lindo pensar que na nossa fidelidade a Deus, Jesus se revela. Na nossa fidelidade a Jesus, a palavra dele, ao entendimento que o Espírito dele nos dá, da palavra, da obra dele, ele vem e se revela. Então Jesus, ele não gritou e não está gritando o nosso nome de lá, ele vem para o nosso lado, ele chamou Maria, né, pelo nome, e ele hoje está chamando a cada um de nós. Cada pessoa que está aqui, o Senhor chamou para estar aqui, para ouvir a palavra dele, para adorá-lo, para se encontrar com ele, como nós vimos na semana passada. Jesus põe a mesa para nós, por isso temos mesas aqui. Nós nos sentamos à mesa, porque Jesus é o primeiro a sentar-se à mesa conosco. E quando nós o louvamos e quando oramos, ele recebe isto e ele se revela em seguida. Amém, gente? Jesus está hoje pronto para ouvir o nosso choro, como Maria, o nosso clamor, a nossa insegurança, o nosso desejo de conhecer mais. Ele é o mesmo e Ele quer se revelar. Então, já que celebramos a Páscoa, a alegria da vitória da morte de Jesus lá na cruz, que nos concedeu perdão, que nos concedeu salvação, que nos concedeu resgate, esta alegria nós precisamos celebrar a cada dia com essa palavra. Foi a palavra que Deus nos deu nessa manhã do Salmo 145. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Maria estava chorando porque queria o Senhor. Ela disse para Jesus: se tu és o jardineiro, tu o roubaste, mostra onde tu o puseste. Ela estava clamando. E nós, quando invocamos o Senhor, quando clamamos pela presença dEle, na nossa dificuldade, na nossa aflição, no nosso sofrimento, nas nossas incertezas, Ele está presente. Amém? Então, gravemos isso. Jesus quer se revelar a nós todos os dias, até a volta dEle. Segundo ponto, Jesus, vamos continuar aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, nós vamos ler do versículo 12 em diante. No capítulo 21, Jesus novamente aparece a discípulos dele, e ele aparece a 7 discípulos que estavam lá no mar de Tiberíades. Eles tinham voltado a pescar. Sabe por que eles tinham voltado a pescar? Porque essa aparição aqui de Jesus, eu não estou usando a ordem cronológica da aparição de Jesus, tá? Mas essa aparição de Jesus para essa pesca, que daí foi aquela grande pesca dos 153 peixes, foi no 32º dia, segundo os estudiosos, dos 40 dias que Jesus estava
na terra. Então, Jesus apareceu 11 vezes, pelo menos, que tem registrados na Bíblia, que Jesus apareceu nesse período de 40 dias. E na primeira semana, ele apareceu para ele apareceu para Maria Madalena, depois ele apareceu para as outras mulheres no caminho, um outro evangelho a gente lê, depois ele apareceu para Pedro, depois ele foi aparecendo para os discípulos que estavam trancados em casa, depois para Tomé, e assim. Só que nesse período ele não deu instruções para eles do que eles deveriam fazer. Foi só depois no final dos 40 dias é que ele dá instruções para eles. Então, por isso, alguns que eram pescadores voltaram a pescar. Eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles sabiam que eles eram chamados, eles sabiam que eles eram discípulos e que deveriam espalhar, mas eles não tinham as instruções específicas que depois só foram dadas quando nós lemos o final do Evangelho de Mateus, mas nós vamos chegar lá. Mas vejam aqui o ponto que eu quero salientar aqui é que Jesus aparece para 7 discípulos e ele come com eles. Então, nesse texto, nós vamos ler do versículo 4 em diante, diz assim: ao clarear da madrugada do capítulo 21, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. De novo, né? Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes e também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio então Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amados irmãos, Jesus aqui nos ensina que nós precisamos ter relacionamentos uns com os outros. Nós precisamos, como seus discípulos, nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos estar juntos. Veja que Jesus busca estar com eles para comer, para partir o pão, para comer, assar o peixe. Jesus está com eles ali. Então, o ensinamento aqui para nós é que Jesus quer relacionamento e Ele quer também que nós nos relacionemos uns com os outros. Se nós olharmos no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, onde fala dos discípulos no caminho de Emaús, ali no caminho de Emaús, Jesus anda com eles, Jesus caminha, conversa. Eles também não reconheceram Jesus ressurrecto, mas Jesus conversa com eles, explica as escrituras para eles, e aí ele entra na casa deles, e ali ele ceia com eles, ele abençoa o pão e parte, e ali então os seus olhos se abrem e eles entendem que é Jesus. Vejam, Jesus prioriza relacionamento. Ele foi atrás daqueles que lhe foram fiéis, gente. Ele foi atrás daqueles que andaram com ele, que aprenderam com ele, que ouviram o seu chamado e que lhe foram fiéis. Então, Jesus, o que nós podemos aprender com ele? Que Jesus nunca manifestou-se estar ocupado demais para não poder dar atenção para aqueles
que lhe eram fiéis. Jesus se importava com as pessoas. E nós, hoje, nós nos importamos em estar com Jesus e estar com as pessoas. Lembram da história dos discípulos no caminho de Emaús? A partir do momento em que Jesus senta com eles à mesa, abençoa o pão e parte o pão e eles comem, abrem-se os olhos deles, e o que é que eles fazem? Eles ficam em casa? Não, eles voltam para Jerusalém, porque sempre que nós temos comunhão com Jesus, hoje ainda conversando com o Valmir, antes nós estávamos falando sobre a primeira epístola de João, quando diz que se temos comunhão com o Pai, se temos comunhão com o Filho, temos comunhão uns com os outros. E Jesus mostra aqui para nós que Ele já tinha ressuscitado, Ele estava com o Pai, mas Ele queria estar com os discípulos. Então, deve haver no nosso coração, gente, uma intencionalidade quando nós, em tudo que nós fazemos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, uma experiência que eu tive nesse final de semana. Então, estávamos lá na casa da minha mãe. A minha mãe tem uma cuidadora e ela é uma mulher muito sofrida. Só para vocês terem ideia, ela já foi casada 3 vezes e os 3 maridos morreram. Ela ficou 3 vezes viúva. Ela é viúva pela terceira. E é uma mulher de 50 e poucos anos. Então, é uma história, ela é uma pessoa triste. Tem filho, tem netos, mas ela é uma pessoa triste, muito bondosa para cuidar dos idosos, é cuidadora formada e cuida com muito carinho, mas é uma pessoa triste. De vez em quando ela tem umas situações depressivas. E cada vez que eu vou para lá, eu sempre procuro conversar com ela. Então, tem que haver da nossa parte. Eu fui para visitar minha mãe, mas eu continuo sendo uma pessoa que foi comissionada por Jesus para levar o Evangelho da salvação, a palavra de ânimo, a palavra de alegria. Então, eu comecei a conversar com ela, eu escutei as histórias dela, e cada vez que eu vou para lá, eu oro com ela, mas dessa vez, ela foi então procurar uma congregação, ela encontrou um pastor, ela está indo numa igreja, e ali ela queria me mostrar. Então, dessa vez eu tive que tirar um tempo com ela para ouvi-la, para ver o que ela estava buscando, o que ela está entendendo. Por quê? Porque é importante, além de ela ali conheceu Jesus conosco, agora está começando a participar de uma congregação, mas ela precisa se sentir acolhida no relacionamento. E aí, quando no domingo pela manhã nós fizemos uma ceia em família, lá à mesa com minha mãe e meu irmão, aí também nós chamamos ela para participar da ceia conosco. Então, tem que haver uma intencionalidade no nosso ir. Eu vou visitar minha mãe, mas eu não deixo de ser alguém que precisa levar Jesus para alguém ali. Durante o almoço de Páscoa na casa do meu irmão, uma das minhas sobrinhas está com diagnóstico de câncer de mama. E fez retirada de material para análise. Então, também era tempo de conversar, também era tempo de falar com ela. Ela conhece Jesus, de ouvir falar, né? Não de ter um compromisso. Então, era tempo, apesar de toda festa e crianças e tal lá, né? Bastante movimento, eu tirei um tempinho para sentar e conversar com ela, porque tem que haver uma intencionalidade nossa em tudo que fazemos, no trabalho, na família, nas visitas, seja a atividade que a gente for fazer, nós precisamos levar a verdade. Foi isso que Jesus ensinou. Ele foi buscar os seus, aqueles que creram nele, e ele foi partir o pão com eles. Ele se revelou mais uma vez. Então vimos que ele se revela e vimos que ele buscou a comunhão com aqueles que ele já tinha comunhão antes de morrer. Agora ele vem para ter comunhão de uma outra forma. Então nós precisamos, amados irmãos, centralizar as nossas amizades também na palavra de Deus. Porque se nós não centralizarmos a nossa amizade
e só tivemos amizade com as pessoas que não creem em Jesus, o que vai acontecendo? Nós vamos nos deixando envolver e vamos deixando a palavra de Deus às vezes de lado. Não, hoje não vou falar porque vai constranger, porque vai... Não, vamos nos fortalecer juntos com aqueles que conhecem a palavra, vamos priorizar esse tempo juntos para que a gente tenha forças e tenha ousadia e intrepidez para falar de Jesus quando estamos com aqueles que ainda não o conhecem. Gente, Jesus está voltando, essa é uma verdade. E nós não podemos permitir que aquelas pessoas que estão ao nosso redor não conheçam, a escolha delas de seguir ou não o caminho. Mas nós não podemos ser negligentes em anunciar o Evangelho. Então, terceiro ponto, Jesus, ele confortou os quebrantados. Vamos continuar no Evangelho, no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 19 ao 23, nós vamos ler. Diz assim: ao cair da tarde, naquele dia, no primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Então, vejam o que aconteceu com os discípulos depois da crucificação e mesmo depois da ressurreição. Eles não estavam entendendo ainda o que estava acontecendo e eles tinham medo dos judeus, que os judeus os matassem também, porque sabiam que eram seguidores de Jesus. Então, eles estavam onde? Trancados dentro de casa, trancados porque estavam com medo. Jesus entra e como que Jesus fala com eles? Paz seja convosco. Ele os abençoa porque Ele é o príncipe da paz. Ele não censura porque eles estavam com medo. Ele não censura porque eles estavam ali escondidos. Ao contrário, Ele se revela. Mais uma vez, Ele mostra a sua mão, Ele mostra o lado e Ele leva os seus discípulos a alegrarem-se com a sua presença. E depois disso, mesmo sem censurá-los, Ele mais uma vez diz: paz seja com vocês. E aí Ele envia como Ele foi enviado pelo Pai. Quando Ele diz: eu os envio, Ele sopra o Espírito Santo sobre eles. Para que Ele sopra o Espírito Santo sobre eles? Para que eles exerçam aquilo que Ele fez, que foi perdoar os pecados de todos nós. Na cruz Ele perdoou, e aqui Ele diz para os discípulos: agora vocês, se vocês perdoarem alguém que lhes fez algo, essa pessoa será perdoada. Agora, se vocês retiverem o perdão, os pecados ficarão retidos. Então, vocês entendem o que está na nossa mão? Será que nós entendemos que depois de todo esse entendimento nosso sobre Páscoa, nós vamos deixar de perdoar alguém? Nós podemos deixar de perdoar alguém? Não importa o que a pessoa tenha feito, porque na verdade ela só vai ter uma experiência com Jesus se nós a liberarmos. Lembram, já estudamos aqui sobre o perdão, já vimos que a palavra perdão é soltar a corda que prende o barco no trapiche.
Então, quando nós perdoamos, nós soltamos aquela pessoa para que nas águas da palavra de Deus, ela como um barco que flutua na água do mar, na água do rio, para que aquela pessoa vá e seja conduzida a uma experiência com Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Jesus, ele confortou os discípulos, ele não censurou porque eles estavam com medo, ele se revelou, ele os abençoou e ele os enviou. Por quê? Porque ele havia preparado durante 3 anos e meio esses discípulos para uma missão. Não era para eles ficarem trancados dentro de casa com medo, era para eles irem. Vamos ver mais um texto aqui ainda no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 24, tem a história de Tomé. Então diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então ele não estava junto com esses que estavam lá presos dentro da casa com as portas trancadas. E quando eles disseram para Tomé que eles viram o Senhor, ele então respondeu: se eu não olhar para as mãos de Jesus, se eu não enxergar o sinal dos cravos, e se eu não puser ali o meu dedo, se eu não puser a mão no lado de Jesus, de modo algum eu acreditarei. Gente, Tomé duvidou do que os seus amigos haviam dito, seus irmãos de fé, duvidou, ele queria pôr Jesus à prova. Prudente? Não. Falta de fé, porque se os outros viram, se os outros ouviram, se os outros receberam o sopro do Espírito sobre eles, eles não estavam falando algo que não fosse verdadeiro. Mas Jesus condena Tomé? Não. Passado 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os discípulos e agora Tomé estava com eles, na mesma casa. As portas continuavam trancadas, gente. Então, vejam como Jesus tem paciência conosco. Vejam como ele teve com eles. E é da mesma forma ele tem conosco. Jesus veio, pôs-se no meio. Então, Jesus não bateu na porta. Jesus simplesmente apareceu e disse: paz seja convosco. Sempre abençoando com aquilo que ele é. Porque Jesus é o príncipe da paz. E logo ele disse para Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. Jesus então diz: porque me viste, credes? Porque Tomé respondeu: Senhor Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Então, depois de Tomé tocar em Jesus, é que ele creu. E Jesus diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Por que bem-aventurados? Porque bem-aventurados significa mais do que felizes. Por que são mais do que felizes aqueles que não veem e creem? Porque nós não precisamos de provas. Porque nós temos o nosso coração tão conectado com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Nós temos uma conexão com a palavra de Deus e com isso nós não sofremos. Vejam que Jesus apareceu 8 dias depois de Tomé ter dito, né, que precisava tocar nele. Certamente Tomé ficou com a cabeça: será que Jesus vai aparecer de novo? Será que eu vou ver? Será que eu vou ter a oportunidade que eles tiveram? Porque ele duvidou. Ele vivenciou 8 dias de dúvida. Mas Jesus vem, Jesus se revela. Então, veja, gente, Jesus sempre conforta aqueles que estão quebrantados. Jesus encontrou os seus discípulos na incerteza, no medo, na dúvida, mas ele os consolou. Assim foi com Maria Madalena e assim foi com todos esses outros discípulos, e assim é com hoje, gente. Jesus se aproxima de nós
nós cada vez que nós estamos, se o nosso coração está partido, se estamos sofrendo com alguma coisa, se existe algo que nos aflige, ou se existe algo que a gente precisa fazer e não consegue, Jesus se aproxima. Se a gente tem dúvida, será que Deus vai estar comigo naquele momento da dificuldade? Será? Nós somos cheios de interrogações, mas Jesus, Ele vem. Todo aquele que nele crê, Ele jamais deixa sozinho, porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente. Jesus, amados, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E durante toda a nossa vida, Ele vai sempre nos mostrar que Ele é o mesmo. Assim como Ele apareceu para os discípulos, assim como Ele se revelou para eles, assim como Ele quis estar em comunhão com eles, assim como Ele consolou a eles que estavam com medo, com dúvida, com o coração ali quebrantado, Ele faz conosco. E nós? Será que nós estamos dispostos a ir de encontro às pessoas que precisam de um toque de Jesus? Amados irmãos, na minha experiência desse fim de semana, aquelas 2 pessoas, pelo menos 2, eu tive a oportunidade de levar o consolo da palavra de Deus. Se elas vão acatar e vão viver, é uma decisão de cada um. A minha parte agora é regar a semente que foi lançada com oração. Mas isso tudo a gente precisa estar disposto a fazer. Nós precisamos estar com a intenção de fazer, com a intenção de ajudar, com a intenção de levar o Evangelho adiante. Continuando, 4º ponto para nós aprendermos. Jesus redimiu os erros dos seus discípulos. Lembram da história? Eu vou citar só a história de Pedro. Lembra o que aconteceu com Pedro? Vamos olhar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o que aconteceu com Pedro. Todos nós sabemos, mas sempre que a gente abre a palavra e olha de novo para ela, ela é viva. 26, dos 69 ao 75. Ela é viva e ela é eficaz. E ela vem e fala conosco. Dos 69 ao 75. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és tu um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente, Jesus havia dito, havia ensinado: se me negares diante dos homens, eu negarei vocês diante do Pai. Eu creio que Pedro, naquela hora em que o galo cantou e ele lembrou das palavras de Jesus, ele deve ter pensado: Jesus não vai colocar o meu nome diante do Pai, porque eu o neguei diante das pessoas. Mas será que foi isso que aconteceu? Será que Jesus negou Pedro, como Pedro negou? Não. Jesus o redimiu, gente. Porque Pedro era uma pessoa escolhida. Pedro era choro. Aqui nós vimos que ele chorou, né? Que Pedro chora amargamente, ou seja, ele se arrepende. Ele não simplesmente
tem remorso, ele de fato se arrepende, porque ele volta a caminhar com Jesus, ele vai atrás de Jesus depois quando Jesus vai para a cruz, né? Mas vamos ver aqui o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 21, do versículo 15 em diante. Depois que Jesus faz aquele milagre dos 153 peixes, vocês sabem por que 153? Sabem por que um número tão preciso? Não. Nós já falamos aqui, já estudamos em outras ocasiões, todo o alfabeto grego e o hebraico também, eles têm um número correspondente às letras, né? E o número 153, ele é correspondente a uma expressão que diz, eu sou o Senhor. Então, 153 significa Jesus se revelando. E também existe uma explicação que Jesus se revela como aquele que está presente. Então, eles estavam ali naquela pesca debaixo da autoridade de Jesus e da presença de Jesus. Isso é o que significa 153. Existem outras explicações que dizem que 153 seria o número de espécies de peixes conhecidos que existia naquele lago, né? Que eles estavam pescando no lago de Genezaré, lá no lago de Tiberíades, né? E no mar de Tiberíades. Então, uns dizem que era isso. Então, eles pegaram, era uma figura de que eles, como pescadores de homens, espalhariam o Evangelho para um número equivalente a 153 nações diferentes, que, segundo também dizem alguns estudiosos bíblicos, que era o que aquele povo daquela época conhecia em termos de nações no mundo. Então, tudo aponta para a pesca dos homens, que Jesus havia dito na primeira pesca milagrosa. Jesus disse para Pedro, né? Lança a rede e eu farei de você um pescador de homens, né? Não só de peixes, mas vem após mim e eu farei de você um pescador de homens. E agora nessa quase próximo de Jesus subir aos céus, então ele dá uma nova experiência para Pedro, dizendo, você está debaixo da minha mão, eu sou o Senhor, você está debaixo do meu cuidado, e debaixo do meu cuidado, a sua pesca vai ser super abundante, né? Pesca de homens. Então, por isso tem esse número 153 tão preciso aqui, né? Tão detalhado. Mas vejam, então, depois que aconteceu isso, depois que Jesus, então, assa os peixes para eles, parte o pão com eles. Então, no versículo 15 em diante está escrito, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Então, amados, aqui Jesus dá para Pedro 3 oportunidades e Pedro se redimir daquilo que ele havia negado. Ele havia negado Jesus 3 vezes, aqui agora ele confessa o amor dele por Jesus. E quando ele confessa o amor dele por Jesus, aqui nós temos no grego palavras diferentes. Quando ele, para amor, tem o amor filho ou filéu, que é amor de amigo. É a primeira pergunta quando Jesus diz, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Ele está perguntando, tu tens um amor por mim como de
um grande amigo? E Pedro responde que sim. Então Jesus diz: apacenta os meus cordeiros, ou seja, cuida daqueles que são recém-convertidos, cuida deles. Recolhe, apacentar é recolher e dar de comer, ou é conduzir para um local seguro para se alimentarem. Então Jesus está dando para Pedro uma missão como um pastor de ovelhas. A segunda pergunta também, Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? A mesma palavra filéu ou filho, ou seja, tu és meu amigo. Ele disse: então pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, então, Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas? E aqui é o amor ágape, que é o amor incondicional. Jesus pergunta para ele: você me ama acima de todas as coisas? Não só como um amigo, mas acima de tudo? Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui ele está dando para Pedro a responsabilidade dele ser o pastor de todas as ovelhas. Naquele momento, né, daquelas ovelhas conhecidas. E depois, mais abaixo, existe uma colocação no versículo 18. Jesus diz: em verdade te digo, Pedro, que quando tu eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirás e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então, é aqui, gente, por que eu estou lendo isso? Para fazer um parêntese. É a primeira profecia pessoal que Jesus dá para os seus discípulos. É uma das poucas que nós vemos nos evangelhos, profecias de ordem pessoal. Hoje a gente vê muita profecia pessoal: vai ver a tua vida, isso, aquilo, e muitas pessoas seguiam por profecias. Mas nós vemos aqui o Senhor falando para Pedro de que forma que ele iria glorificar ao Senhor com a sua morte. E aí é interessante porque ele diz: segue-me. Então, se o amor dele era incondicional por Jesus, ele deveria viver, se entregar como Jesus se entregou. É muito forte, gente. Então, aqui nós vemos que Jesus veio também para redimir. O que significa isso para nós hoje? Nós podemos confiar na palavra de Jesus, que Ele diz que quando nós estamos, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando Pedro estava fraco, naquele momento que chegou a negar, talvez por medo de morrer, por medo pela insegurança, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque Ele manifesta o poder dele. Então, Jesus ali mostrou que mesmo que Pedro foi fraco, Ele estava estendendo a mão e fazendo com que ele fosse forte. Amém, gente? Pedro, ele tinha tropeçado na fé dele, mas isso não cancelou a identidade dele. Ele era um discípulo, ele era um escolhido, ele foi chamado para ser um pescador de homens. E aqui Jesus está novamente dizendo: aquilo para que eu te chamei, agora chegou a hora de você cumprir. Amém? Então, gente, nós vimos que Jesus se revela para todos e também para nós. Nós vimos que Jesus quer estar conosco individualmente, mas também coletivamente. Nós devemos buscar isso. Quando nós nos reunimos aqui, Jesus está no nosso meio. Estamos uns junto com os outros, nos aconselhando, nos ajudando e também sendo ajudados por Jesus através uns dos outros. Jesus, Ele confortou os quebrantados e conforta hoje. E nós podemos buscar conforto nele, podemos buscar o consolo nele, para que também nós possamos ser canal do conforto dele, canal do consolo dele para outras pessoas.
dos nossos erros, quando nós nos arrependemos, gente, e pedimos perdão para Jesus, Jesus nos dá uma nova chance. Porque se Ele nos chamou para fazermos parte da família dEle, Ele não quer que a gente se perca. Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós queremos chegar ao pleno conhecimento dEle. E queremos que outras pessoas também cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Amados, Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Cristo ressuscitou para nós, ressuscitou para estar conosco, ressuscitou para estar dentro de nós, através do seu Espírito, ressuscitou para nos acompanhar aonde quer que a gente vá, para que a gente seja agente dEle, nós sejamos cooperadores dEle, nós sejamos hoje, de fato, o corpo de Cristo. E por fim, amados irmãos, Jesus instruiu e capacitou os seus discípulos. Então, no final dos 40 dias, depois, gente, eu até fiz aqui uma relação, foram 11 as aparições registradas de Jesus depois que ele ressuscitou. A primeira, para Maria Madalena, que primeiro confundiu com o jardineiro, até que ele a chama pelo nome. A segunda, para as outras mulheres, no Evangelho de Mateus, ele aparece Maria Madalena e as outras mulheres que foram ao sepulcro. Essas também viram Jesus e elas o adoraram. Essas não confundiram com o jardineiro, essas o adoraram. Depois, a terceira aparição dele, ele aparece para Pedro. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios isso. Nós não temos nos evangelhos a descrição desta aparição só para Pedro, mas o apóstolo Paulo, vamos olhar para não ficar como se uma coisa que eu estou dizendo. No capítulo 15, que fala da ressurreição de Jesus Cristo, no versículo 3 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, ou Cefas é um Pedro, no grego. E depois aos 12. Então, aqui diz que ele apareceu exclusivamente para Pedro. E depois para os demais. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, né, como um nascido fora do tempo. Então, nós vemos que nessa listagem que eu peguei, ele aparece para Pedro, depois ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, depois ele aparece para os 11, aí ele aparece aos discípulos, aqueles 7, depois para Tomé, depois ele aparece para os discípulos na praia, aparece para as 500 pessoas, aparece para Tiago, que também está só citado aqui em 1 Coríntios, e por fim, no Evangelho é o que nós vamos ver agora, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, é onde Jesus dá a grande comissão. Vamos lá ver. Do versículo 16 em diante, diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, amados irmãos, no final dos 40 dias, antes de Jesus subir aos céus, ele se encontra com os discípulos aqui, lá na Galileia, como ele havia dito para Maria: diga para eles encontrarem-se comigo na Galileia, como ele disse para Maria Madalena. E aí eles foram se encontrar com Jesus lá. E lá ele então, ele dá a instrução para eles. É aqui que ele dá a instrução. Por isso os discípulos que eram pescadores tinham voltado a pescar, porque eles não tinham ainda recebido claramente esse comissionamento. Jesus aqui diz: vão, façam discípulos de todas as nações, ou seja, vão por todos os lugares que vocês puderem ir e façam discípulos. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, batizando na água, como ele foi batizado, para que as pessoas afundem e o velho homem fique debaixo da água, porque na hora que a gente afunda na água, a gente prende a respiração e como um morto, a gente fica lá embaixo. Mas a gente sobe, e quando nós subimos, nós respiramos de novo, e aí este é o novo fôlego de vida, este é um novo viver. E esse batismo nos prepara, porque esse batismo é um revestimento de Cristo. E esse batismo, então, nos prepara para aprender todas as coisas que Jesus ensinou, todos os fundamentos, toda a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, para nós podermos ensinar outras pessoas e continuar espalhando o reino de Deus pela terra. Então, vejam aqui que Jesus reuniu-os e deu as instruções. Então, tudo isso ele fez nesses 40 dias. E isto, gente, cabe a nós também. Nós hoje somos os discípulos deste tempo. Nós hoje, nós somos chamados pelo Senhor, nós ouvimos o Evangelho, nós cremos na palavra de que Jesus morreu e ressuscitou por nós, no nosso lugar, por nós, para nós. Nós cremos que a palavra escrita é a verdade, é a palavra que Ele deixou para nós. Então, nós seguimos os seus passos, Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então, passamos pelo batismo de águas para ter uma nova vida revestida por Cristo. Estudamos a palavra e aí vamos pregar o Evangelho. Nós somos chamados a viver cada dia com esta intencionalidade da qual eu falei. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que nós tivermos para tornar o Evangelho conhecido, para tornar Jesus conhecido. É nossa missão, gente, mostrar às pessoas o que significa a palavra do profeta Oséias. No Antigo Testamento, o profeta Oséias, deixa eu ver para vocês. O profeta Oséias diz o seguinte: prossigamos aqui, Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, é certo que Jesus vai voltar. Como é certo que a chuva cai, é certo que Jesus vai voltar. E nós precisamos conhecê-lo mais e mais, prosseguir em conhecer e torná-lo conhecido das pessoas. Amém? Final, o último texto que nós vamos ler hoje está no livro de Atos, no capítulo 1 do livro de Atos.
livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, e ele diz o seguinte, capítulo 1: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O primeiro livro que ele escreveu, Lucas, foi o Evangelho de Lucas. E aqui ele está dizendo que ele escreveu o Evangelho de Lucas relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Acabamos de ver isso, né? Acabamos de ver que o mandamento que Jesus deu para os discípulos, e que aí, depois dele dar esses mandamentos, ele é elevado às alturas. A estes, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim o ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre de vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então, esta foi a última aparição de Jesus. Ele apareceu no Monte da Galileia, deu as instruções do Ide, deu a missão, vão. Ele não diz: fiquem sentados esperando que alguém procure vocês. Ele diz: vão aonde vocês forem, não percam a oportunidade de falar de Jesus, de falar da boa nova da salvação, de falar que o Pai amou a ponto de perdoar através do sacrifício que eu fiz. Então, Jesus deu essa ordem. Jesus disse o que eles deviam fazer: pregar o Evangelho, batizar nas águas e ensinar a guardar todos os mandamentos deles. Só que, antes disso, eles precisavam ficar em Jerusalém até que eles recebessem o poder do alto sobre eles, que era o Espírito Santo, revestindo-os com poder para serem testemunhas, primeiro em Jerusalém, ou seja, primeiro no círculo íntimo deles, depois na sua família, naqueles próximos, depois na Judéia, que seria o estado, né? Seria Jerusalém, fica na Judéia. Então, a Judéia seria como Santa Catarina. Então, eles poderiam ir para outras cidades, pregar o Evangelho, depois para Samaria, que seria então uma outra nação, uma outra região expandindo, e depois até os confins da terra. Então, isto é o que vale para nós hoje. Tudo isso já aconteceu e nós aqui estamos. Acabamos de celebrar a Páscoa. Como nós vamos viver? Vamos viver buscando a revelação de Jesus a cada dia, buscando nos reunir com Ele, com o Pai, em intimidade na nossa casa, mas entre nós, buscando estar juntos para podermos nos fortalecer. E ali, o Senhor Jesus vai curar os nossos corações. Se tivermos medo, Ele vai nos fortalecer. Se estivermos
chorosos, Ele vai nos consolar. Se estivermos tristes, Ele vai nos alegrar. Ele vai nos capacitar. Ele vai nos preparar. E nós precisamos estar prontos para dizer, sim, eu vou. Gente, quando eu estava estudando tudo isso, quando o Senhor me deu tudo isso nesta tarde, porque nós estávamos em Curitiba, estamos desde quinta-feira fora de casa, desde quinta-feira eu estava pedindo para Deus qual era a palavra que era para eu trazer para vocês. E hoje o Senhor me diz, como viveram os discípulos depois da Páscoa? O que aconteceu entre eu, Jesus, e os meus discípulos? É isso que é para vocês viverem. Amados, perto está o Senhor de todos nós, bem perto, e basta nós invocarmos. Quando eu vinha durante a viagem pensando e lendo, graças a Deus pela Bíblia escrita, graças a Deus pelos outros recursos que a gente tem, de olhar no tablet que eu vinha procurando, lendo a palavra, que é a letra maior, o Senhor foi falando no meu coração. E aqui está. Vamos prosseguir, vamos espalhar o Evangelho. Vamos viver cada dia intencionalmente, nos encontrando com Jesus e levando a mensagem do Evangelho. Amém? Vamos orar? Pai querido e amado, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque Tu não nos deixas nunca sem a Tua instrução, nunca Tu nos deixas sem a Tua palavra. Nunca Tu nos deixas sozinhos, Senhor. Tu sempre nos aproxima e nós somos gratos, Pai, por cada pessoa que está aqui hoje, cada pessoa que Tu trouxeste, Senhor, cada um que veio e ouviu essa palavra. É tempo de vivermos essa vida nova, junto com o Cristo que já venceu todas as coisas por nós. Nós podemos ser frágeis, podemos estar fracos, mas o poder de Deus nos fortalece. Nós podemos então todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós queremos levar o Evangelho a toda criatura que encontrarmos, Senhor. Dá-nos a ousadia, Espírito Santo. Dá-nos, Senhor, um fortalecimento a cada dia para não pestanejarmos, Senhor. No momento em que for oportuno, nós vamos consolar as pessoas com as Tuas palavras, vamos levar a palavra de esperança. Em nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. E nós queremos agora, ouvindo essa canção, pensar, Senhor, no Teu grande amor por nós e nos entregar. Neste momento é um momento individual, queridos, onde cada um faz a sua oração ao Senhor a partir da canção que ouve, a partir da palavra que foi ministrada nessa noite, por graça do Espírito Santo. Foi mostrar que a minha vida
tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que me deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Esse amor que vem de ti. Amém, Jesus. Nós somos gratos por esse tão grande amor e nós queremos viver para transmitir o amor que tu tens por nós, porque este amor deve alcançar todos aqueles que estão no nosso redor e todos aqueles que tu colocas no nosso caminho, para que também essas pessoas possam naquele dia, quando tu voltares, assim como tu subiste, como disseram aqueles varões, aqueles anjos que apareceram aos galileus, da mesma forma como vocês viram Jesus subir aos céus, no meio e desaparecer no meio das nuvens, assim ele vai voltar. E neste momento da volta dele, ele quer muitos, uma grande família. E a responsabilidade agora é nossa. Senhor, nós te agradecemos por tu nos confiares uma tarefa tão significativa, Senhor, tão importante. Está, Senhor, sob a nossa responsabilidade. E nós queremos corresponder, Senhor, a essa missão. Por isso te pedimos mais e mais do teu Santo Espírito sobre nós. Batiza-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Batiza-nos, derrama do teu Santo Espírito sobre nós, para que vivamos para refletir o teu amor, para falar dele para as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãs. Então,